Carolina Maria de Jesus não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina Câmbida fez um tour, Sacramento, Estação da Luz. Esquipute, Angu e até Cuscuz, Preta Velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina Câmbida fez um tour, Sacramento, Estação da Luz. Esquipute, Angu e até Cuscuz, Preta Velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus, 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 Carolina Maria de Jesus. Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos ao Mais Ainda. Eu sou a Mara Selle e nós começamos hoje o Mais Ainda com esse som maravilhoso de Didi Assis. É essa a cantora. Didi Assis, muito obrigada. Olha, você nos brindou com esse belo samba em homenagem a Carolina Maria de Jesus. E o Mais Ainda desta semana homenageia a Semana da Consciência Negra. E para isso, nós trazemos um tema bem interessante, o teatro negro no Brasil. E convidamos a nossa querida atriz Cida Moreno, que em breve vocês vão conhecer. A Cida tem um trabalho belíssimo no teatro negro e também acaba de fazer uma peça teatral em homenagem a Carolina Maria de Jesus.
Quem é Carolina Maria de Jesus? Olha, eu vou falar aqui um pouco sobre a personagem que a Cida Moreno interpreta tão lindamente no teatro. Carolina Maria de Jesus é nascida em Sacramento em 1914, Sacramento, Minas Gerais. Foi uma importante escritora brasileira. Filha de analfabetos, começou a estudar aos 7 anos e precisou largar a escola no 2º ano, mas aprendeu a ler e escrever. Em 1937, sua mãe faleceu e Carolina decidiu se mudar para São Paulo, onde construiu sua própria casa utilizando madeira, papelão e outros materiais. Para sustentar a família, ela saía à noite para coletar papel, guardando revistas e cadernos antigos que encontrava. Em suas folhas, Carolina escrevia sua vida na favela e seu dia a dia, somando mais de 20 cadernos com testemunhos de seu cotidiano. Um desses cadernos deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, publicado em 1960. Traduzido para mais de uma dezena de idiomas e vendido em mais de 40 países. Carolina aspirava a se tornar cantora e atriz, mas faleceu em 1977, vítima de insuficiência respiratória. Carolina Maria de Jesus. Esse texto é do livro Heroínas Negras do Brasil em 15 cordéis, de Jarid Arraes. Que maravilhosa. Na música do vídeo da Didi, aparece a Carolina de Jesus, que é uma escritora maravilhosa, mas quem vai contar mais sobre Carolina, sobre a história de Carolina e de outras líderes negras, e também sobre o teatro negro no Brasil, é a nossa convidada desta noite, Cida Moreno. Será, gente, que o teatro negro é necessário? Será que o teatro negro é só para um determinado público? Você tem essas dúvidas? Você tem essas questões em mente? Aí eu chamo para abrilhantar a nossa noite a querida atriz que vai responder essas e muito mais outras perguntas aqui no Mais Ainda, a nossa querida Cida Moreno. E você que está aí nos assistindo, e você que está chegando agora, o nosso boa noite, compartilhe, curta, deixe o seu boa noite aqui e escreva também os comentários, o que você acha sobre a arte negra no Brasil, sobre o teatro negro no Brasil, sobre os líderes negros do Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e isso só vai acrescentar ao nosso programa, tá certo? Então, com vocês, Cida Moreno. Bem-vinda, Cida! Deixa eu abrir seu microfone aqui. Bem-vinda, Cida Moreno. A Cida é uma atriz do Rio de Janeiro. Por favor, o seu boa noite ao pessoal do Mais Ainda. Boa noite, Mara Carvalho. Boa noite aos ouvintes do programa da Mara. O nome do programa? É Mais Ainda. Mais Ainda, mais dirigido ainda. Pela Mara Carvalho, Mais Mara Ainda. O meu nome Mara é Maraceli. Maraceli, mas o seu sobrenome é Carvalho, né? É Casemiro. Ai, desculpa. Olha, gente, não tem problema, sabe? Porque nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje, né, Cida? A gente nem tem tempo de ter contato. Então, tudo bem. Eu sou a Maraceli e a Cida Moreno está aqui conosco. Cida, exatamente. Deixa eu só fazer minha correção aqui para o público, né? Agregando ao meu boa noite, que a Mara me descobriu no Instagram. Então, a gente está tendo esse primeiro contato, aí trocamos algumas mensagens no Instagram, depois adicionei ela no meu WhatsApp para a comunicação ficar mais fácil, e eu lembro do Mara cá alguma coisa, né? Porque sempre na correria, e a gente tem o hábito, às vezes, né, de adicionar um número no Instagram e nem põe nome, né? Você fica falando com a pessoa e nem coloca o nome. Então, quando você tem que falar com a pessoa, normalmente você vai lá no assunto
e procura, e clica uma palavra, né, do assunto que foi falado para você achar aquela pessoa. Então, eu estou falando isso para me desculpar das trocas de nomes aí, né? Mas é uma honra estar aqui fazendo parte desse bate-papo, principalmente para falar de temas tão caros, né, na minha vida, no meu percurso, que é o teatro negro, que são heroínas negras e que é Carolina Maria de Jesus. Né? Tudo isso faz Eita! parte. Eu abracei essas Obrigada. trajetórias. Exatamente. Ô, Cida, olha, Cida, não se preocupe. Nós duas somos duas mulheres muito ocupadas, mas que amamos a arte, né? E quem ama a arte, gente, tem outras ocupações também. Então a gente leva a vida, tem, né, os 3 turnos de qualquer mulher: a casa, o trabalho e também a arte, né? Que a arte a gente faz com tanto amor que eu nem considero, desculpa, eu nem considero assim, algo pesado na nossa vida. É a parte gostosa da nossa vida, é o exercício da arte. E Cida, eu Não, vou falar e a busca pelo conhecimento, né? Porque a gente está o tempo exatamente, todo, a gente não para de estar né? estudando, de estar indo atrás de novos horizontes, né? Porque o conhecimento não ocupa espaço, então o nosso tempo como mulher, realmente a gente é mágica, porque a gente consegue fazer tanta coisa, né? Olha só, eu vou ler para vocês, vou falar um pouquinho para você que está aí, que está chegando, e não deixe de curtir a página e se inscrever na página do Mais Ainda e também na página da TV Cicemug. Por favor, você que está chegando, o nosso querido boa noite e deixa aqui os seus comentários, hein? O nosso público, Cida, é muito participativo. Olha só, mas eu quero ler para você que está chegando aí, quem é Cida Moreno. Cida Moreno é atriz desde 1983, produtora, atriz no Rio de Janeiro, produtora cultural, pesquisadora de teatro negro, professora de teatro, mestre em ensino de artes cênicas e doutorando em História do Teatro Negro pela Unirio. Criadora do blog Cafuné na Cena Preta, onde escreve sobre produções de teatro negro, trabalhou com grandes diretores do Teatro Nacional como Antunes Filho, Ulisses Cruz, Yara, Renato Borg, Yara de Novaes, André Paes Lemes, Isaac Bernard, Antônio Pedro Borges, Édio Nunes, entre outros. Fundadora da companhia Black e Preto Produções Artísticas nos anos 90. Dirigiu e escreveu o espetáculo Festa para o Teatro Young Vic em Londres, com mais de 100 participantes. Interpretou Carolina de Jesus no monólogo Eu Amarelo. Atualmente produz e protagoniza o espetáculo Luísa Maim e Eu Continuo Aqui. Meu Deus, quanta coisa essa mulher faz, tá vendo? Por isso, que espetáculo, só o seu currículo já, sabe, me faz É assim. uma trajetória de mais ou menos 40 anos, né? Então, quando você para pensar, realmente é uma vida, né? É uma vida, 40 anos você já está uma pessoa madura. Imagina 40 anos você se dedicando a um ofício. Então, muitas histórias, né, que passaram por aqui, coisas que a gente até esquece, e o saldo positivo, né, principalmente para a gente que é negro, que todo dia tem que estar batendo um leão, que tem que estar o tempo todo brigando pelo nosso espaço, provando a nossa capacidade, né, vencendo o racismo estrutural, né, que não nos quer nas estruturas de poder, de pensamento. Então, é uma vitória, né? Isso tudo reverenciando aos que abriram esses caminhos, né, os caminhos para nós, que são as nossas matriarcas, os nossos ancestrais e as nossas divas, né? Como Ruth de Souza, como Léa Garcia, Zezé Mota, Cléia Simões e tantas outras negras, né, que vieram antes de nós fazendo história, né? A eterna Mamãe Exatamente. Dolores. Então, Olha, os olha, nossos Cida, passos vêm de longe, de muito longe. sim. Olha, Cida, você tocou no assunto que você já disse, as nossas divas, né? Claro.
E eu já vou entrar nesse assunto, então. A atriz negra, durante muito tempo, foi representada em lugares subalternos ou de pouco prestígio social. Isso ocorreu em várias obras, né? Como as de Monteiro Lobato, onde a tia Anastácia era cozinheira do Sítio do Pica-Pau Amarelo, interpretada por Jacira Sampaio. E você mencionou tantas outras atrizes, Ruth de Souza, Chica Xavier, a Zezé Mota, né? Léa Garcia. E tirando as cenas de escravidão, onde apareciam vários negros, até hoje aparecem vários negros, a maioria eram empregados domésticos subordinados a patrões brancos. As atrizes negras também se destacavam apenas no aspecto da sensualidade, às vezes. É óbvio que a mídia influenciou, né? E a nossa cultura também influenciou para tudo isso. Como você vê hoje o papel, o que a mulher negra, a atriz negra está conquistando hoje? Porque existe uma luta para que isso não se repita, né? Para que esses conceitos, esses padrões não se repitam. Como você vê e como você se coloca como atriz negra nesse mercado? Então, Mara, a gente está no século XXI, né? A gente está aí na segunda década do século XXI, e esse caminho para a conquista do protagonismo negro, ele começou a ser trilhado, né, ainda em meados do século passado, do século XX, né? Nós tivemos aí, mais ou menos, na segunda década do século passado, 1920, começou-se a proliferar as companhias de revistas, né, onde o negro já buscava, então, um destaque. Por quê? Nessa época, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, as companhias de revistas, né, os musicais, tinham muito prestígio, né, as casas de espetáculos. Então, nessa época, a figura, né, do sujeito negro já começou a ser aproveitada por causa do seu tipo exótico, né? As mulheres com a sua exuberância, com o seu canto, né? Os homens com o seu canto, os homens negros. Então, por exemplo, quando em 1926 o Di Chocolate funda a Companhia de Revista Negra, ali ele já aglutina um elenco todo negro, que fez muito sucesso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a companhia durou só um ano, mas era uma companhia já formada toda por artistas negros, né? Então já se buscava esse protagonismo que, infelizmente, por diversos fatores, não resistiu. Isso eu estou falando da segunda década do século XX, né? 1926, 1927, onde ainda, se até hoje, né, a gente sofre, né, a crueldade do racismo, né, e da invisibilidade, que ela ainda insiste, né, ela ainda permanece, por mais que a gente tenha conquistado espaços. Você imagina, então, na segunda década de 1900, do século XX, né, 1926. Então, mas mesmo diante de todo o racismo, ela teve muito sucesso. Essa companhia viajou por todo o Brasil, né, apresentando números, e os espetáculos, eles já falavam da questão racial, né, eles já traziam a questão social mas de uma forma um pouco grotesca, um pouco na forma da brincadeira. E aí, quando o teatro negro vai em busca realmente de enfatizar e dar espaço para o negro enquanto protagonista, é a partir de 1944, com a fundação do Teatro Experimental do Negro pelo Abdias do Nascimento, né? O Abdias um multiprofissional, um multiartista, né? Um homem, um grande pensador, né? Ele tinha várias funções, né? Advogado, jornalista, já envolvido nas questões de militância, né? Na luta contra o racismo, né? O Abdias, então, faz uma viagem, se não me engano, ao Peru, e quando ele chega lá, ele assiste uma peça que é o Imperador Jones,
onde o personagem principal negro é interpretado por um branco pintado de preto. E aí ele fica muito chocado com aquela circunstância, porque ele vai, então, cair a ficha, que aqui no Brasil também era assim. Né? O negro não tinha a oportunidade de viver um grande papel e, principalmente, um protagonismo, né? O protagonista da cena. Quando ele chega no Rio de Janeiro, então, ele reúne, né, um contingente de negros, negros vindo de várias partes da cidade do Rio de Janeiro, né, muito do subúrbio, da Zona Norte, negros semi-analfabetos, negros analfabetos, serviçais, e ele funda, então, o Teatro Experimental do Negro, com esse objetivo, de resgatar a nossa cultura africana, de socializar aquele contingente de pessoas negras, né, muitos analfabetos, então ele alfabetiza aquele elenco, né, até para, a partir da alfabetização, eles terem condições de ter acesso ao texto, e funda, então, o Teatro Experimental do Negro, que é um grande divisor de água na história do teatro negro no Brasil. Né? Porque dessa companhia do Abdias, que vai durar 1944 até 1968, com a ditadura, né, com a implantação da ditadura, do AI-5, então Abdias ele se exila do Brasil e ali a companhia realmente acaba. Mas antes disso, nesse PMA, né, nesse interim, né, grandes nomes surgiram que foram pessoas determinantes para o teatro negro, como Ruth de Souza, a nossa grande dama negra, né, que faleceu, se não me engano, há 2 anos, com quase 100 anos, a Léa Garcia, que felizmente está ainda na cena brasileira, né? No teatro, na televisão, no cinema, um grande nome, né? Da cena nacional. Haroldo Costa, né? Que fundou uma companhia de dança naquela época, que viajou com essa companhia de dança, né? E se tornou um intelectual das artes, né? Uma grande representatividade também da arte negra, que felizmente está viva ainda, a Mercedes Souza, né, a primeira bailarina do Teatro Municipal, também passou pelo Teatro Experimental do Negro, e várias outras mulheres, né, tem uma delas, que me fugiu o nome, que fundou o Sindicato das Domésticas, sabe? Então, o Teatro Experimental do Negro foi um movimento, né, sociocultural de protagonismo negro, né, que fundaram um jornal, o Quilombo, né, que fez concurso de beleza negra, sabe, a boneca de piche, da valorização da mulher negra, que estreou no Teatro Municipal, né, com o Imperador Jones, interpretado pelo Juracy Camargo. Então, esse foi o start, né, para começar a delinear essa história e mudar, né, esse lugar que a sociedade insistia e ainda insiste em nos colocar, né? Bom, você disse bem, ainda insiste em nos colocar, né? Porque até hoje nós vemos que existem papéis para os negros, sim, claro, nas grandes produções, né? Em qualquer produção feita por brancos, existem papéis para os negros, mas geralmente eles são o quê? Eles são os criminosos, eles são os bandidos, os subalternos. Não que qualquer profissão é digna, é claro que é digna, mas porque só esse tipo de papel cabe aos negros, né? Quer dizer, então você está dizendo, tem todo esse histórico, que ótimo, o Abdias do Nascimento eu conhecia, do Teatro Experimental, né, do negro, que você disse, a Ruth de Souza, que eu também pesquisei, foi a primeira mulher a encenar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há 76 anos, a primeira brasileira indicada a um prêmio no Festival de Veneza por sua atuação em Sim a Moça, e a primeira a concorrer ao Leão de Ouro, a primeira negra, gente, a primeira atriz brasileira a concorrer ao Leão de Ouro. Ela ganhou uma bolsa na Fundação Rockefeller para estudar nos Estados Unidos. Imagina, olha que trabalho esse homem fez, Abdias do Nascimento, que eu presto todo o meu respeito, porque o nosso, né, nós devemos prestar mesmo a eles, aos que nos antecederam,
porque é um trabalho, como você disse, ele educava pessoas comuns, não eram atores Sim. formados em grandes escolas, né? São pessoas que gostavam de teatro e não tinham acesso ao teatro. Então, o homem vai, ele alfabetiza as pessoas, né? Então, é muito grandioso a obra, né, desse cara, muito Muito, né? grandiosa, Assim, e maravilhosa. fora, e independente da Ruth de Souza, ele trouxe também a Léa Garcia, que vai estrear na cena em 1952, e logo em seguida já emenda e vai fazer o filme Orfeu Negro, né? Que ganha a Palma de Ouro em Cannes, né? E depois a Léa é uma das primeiras, se não me engano, a primeira grande vilã negra, né? O papel de vilão é muito cobiçado por todos nós, né? Todos nós artistas, porque é um antagonismo de muito peso. E a Léa Garcia teve a oportunidade de adentrar a televisão fazendo Escrava Isaura, né? Uma novela que se tornou imortal na dramaturgia brasileira. Mas o que acontece, né? Peraí, deixa eu só tentar fazer esse link aqui, porque em 68 a gente teve também nesse tempo aí Solano Trindade, né? Solano Trindade também um grande ativista negro que passou pelo Teatro Experimental do Negro, depois fundou o seu centro de cultura, né, em Embu das Artes, e era um poeta, era uma pessoa totalmente voltada para a cultura popular, né? Um homem que veio de Pernambuco, que entendia do maracatu, que escrevia poemas maravilhosos, já retratando a condição do negro e que até hoje são atuais. Então, o Solano Trindade também foi né, que levantou essa bandeira na formação de Companhia com o Negro para mostrar a nossa cultura. Mas aí, com o final do TEM, em 68, a gente fica um bom tempo sem uma companhia que primasse pelo protagonismo negro, né? Uma companhia de destaque. Claro que movimentos menores, né, em todo o Brasil, em outras cidades, sempre existiu, mas sem uma visibilidade, sem um pragmatismo, né, que realmente surtisse efeito. Aí, no final dos anos 80, surge em Salvador o Bando do Olodum, pegando esse legado do Abdias. E aí sim, novamente, a cena nacional faz uma revolução, porque o Bando do Olodum vem através de um elenco negro, né, questionar e criticar a sociedade diante da sua invisibilidade ou ou da condição que essa sociedade coloca o negro até os dias de hoje. Né? Então, o Olodum chega mostrando, realizando espetáculos emblemáticos, né, como Cabaré da Raça, que faz muito sucesso, e revela ninguém mais, ninguém menos do que Lázaro Ramos, né? E aí o Bando do Olodum, então, já começa a revolucionar esse lugar do ator negro na cena nacional. Inspirados, isso eu estou falando de Salvador. Aí nós, no final dos anos 90, final do ano de 91, de 91 para 92, aqui na cidade do Rio de Janeiro, inspirados pelo Olodum, né, que tinha montado a sua companhia no final dos anos 80, e pelo Abdias, a CIA Black Preto, da qual eu fiz parte, retoma todo esse legado e já começa também a imprimir, aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma busca para criar uma companhia onde nós pudéssemos ser os nossos protagonistas. Ou seja, começou-se, então, né, com o Olodum, um processo de aquilombamento. E esse movimento foi crescendo, né, com o Olodum, com a CIA Black Preto, com a Companhia dos Comuns, do Wilton Cobra, com a Companhia Étnica de Teatro e Dança da Carmen Luz. Isso eu estou falando de anos 90, final dos anos 80 e o decorrer dos anos 90. E aí a gente começou a imprimir essa coisa de contar nossas histórias, né, de sermos os produtores, os diretores. Cida, olha, desculpa interromper, já interrompendo, mas exatamente onde eu queria chegar com você essa mudança que a gente percebe, né? Porque eu falei, olha, antes os negros não tinham esse protagonismo, né? E, por exemplo, você citou Lázaro Ramos, a nova geração que está aí, que é a Thaís Araújo, Lázaro Ramos,
eles já, por exemplo, fizeram agora há pouco tempo um seriado, né, na TV, onde eles eram os protagonistas e negros Ricos, né? ricos, né? Se mudando toda uma visão, toda uma postura. Aproveitando isso, eu quero que você diga para nós, você está na parte histórica, eu estou percebendo que você está fazendo um breve histórico para nós do teatro negro no Brasil. Mas fala para nós, aproveitando isso já que você está falando, por que, talvez para o nosso público, para ficar bem claro, por que, Cida, é importante o artista negro fazer arte negra? Por que é importante o artista negro ser o protagonista? Por favor. Porque as nossas histórias, os nossos heróis precisam ser resgatados. Eles foram invisibilizados ao longo da história brasileira, e foi o negro que construiu esse país. E quando ele é contado pela ótica do homem branco, ele é distorcido, ele é diminuído, ele é paternalizado, como se o branco fosse bom, tivesse sido bom para conosco, ele é romantizado, né? Então, a partir do momento que a gente tem acesso, porque é isso eu preciso falar também, né? Para mim, um dos grandes fenômenos que possibilitou o empoderamento do povo negro em ser protagonista, em formação de plateia, foi o acesso à universidade nas últimas décadas. Isso fez toda a diferença, porque o acesso à universidade permitiu acesso ao conhecimento, permitiu acesso a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que ficou adormecida há anos. Ela morre em 77 e ela só vai ser resgatada e voltar a se pensar em Carolina e quem foi essa mulher em meados dos anos 90. Então, ela fica em cerca de 20 anos totalmente esquecida no anonimato, né? Então, esse acesso à universidade tem feito com que hoje Carolina vire teses de doutorados, de mestrado, vá para o cinema, performances, palestras, né? Hoje já é reconhecida como doutora. Então, o que proporcionou, o que tem proporcionado isso? É o acesso desse povo negro nas universidades, porque a gente tem o direito de ocupar esse espaço, e aí, com isso, a gente começa a descobrir os nossos, né? Os nossos heróis, os nossos quem tem a líderes. nossa história. E uma coisa é eu fazer Carolina e contar a história da Carolina, que a história dela vai de encontro à história das minhas matriarcas. Sabe, as minhas ancestrais vieram desse lugar de que Carolina veio, sabe, da humilhação, do serviçal, da situação extrema de racismo, da invisibilidade, da marginalidade, da sabe? fome, Colocar na margem extrema pobreza. Da pobreza extrema, da escassez. Eu não passei fome, mas eu passei muita escassez. Lá em casa, a comida era contada. Era tudo, nós somos 4, era tudo dividido em 4 partes, ou seja, um pão dividia-se em 4. Você só tinha aquele pedaço de pão, não tinha outro, né? E a minha mãe, lavadeira, sabe, lavando muita roupa para fora, faxineira, cozinheira, né, um rano para trazer o alimento para dentro de casa, para dar o estudo para a gente, sabe, para dar a base. Então, a história de Carolina é muito semelhante à história de milhares de mulheres negras nesse país. Então, ninguém melhor do que a gente para contar e interpretar a história de Carolina. Deixa eu te dizer uma coisa. Você talvez não lembre, porque faz tempo. Eu sigo você, Cida, há muito tempo nas redes sociais. E lá que eu vi... e a gente já conversou antes do programa acontecer. Eu perguntei para você, porque eu sou apaixonada por Carolina, e eu só descobri Carolina de Jesus depois que eu me voltei para o teatro. Então, para mim, a trajetória no teatro tem sido assim, de grande valia. Eu sempre gostei das artes, sempre gostei de cultura, mas o caminho do teatro tem sido uma descoberta maravilhosa. Descobri Solano Trindade no teatro,
descobri, inclusive tenho nas redes sociais poemas que eu declamo dele, porque eu sou apaixonada. O primeiro que eu li já incrível. A obra dele... E aí eu vi algum trecho seu nas redes, né, de Carolina, que eu até vou colocar em seguida para você que está assistindo, para ver e sentir um pouquinho do que é a Cida Morena interpretando Carolina de Jesus, meus caros. Então, eu perguntei para você no privado, no Instagram, que eu estava apaixonada, que eu queria ler Carolina de Jesus, que eu estava descobrindo Carolina de Jesus. Você falou para mim assim, Mara, comece pelo Diário de Bitita. Você gosta de Carolina de Jesus? Leia o Diário de Bitita. Eu chorei ao ler. Eu comprei o livro, comprei os dois, porque eu comprei o Quarto de Despejo. Sim, meus queridos que estão nos assistindo, que ainda não conhecem, tudo bem. Carolina de Jesus escreveu o Diário de Bitita, que é a parte da infância dela, da primeira infância. Infância e juventude. E juventude. Né? E o Quarto de Despejo, já quando ela mora na favela, né, em São Paulo. Já seria mais esse período, né, de adulta, de mãe, de catadora de papel, né? Então, eu comprei os dois, e eu sei que o Quarto de Despejo é espetacular, eu amo, mas quando eu li o Diário de Bitita, a identidade foi imediata. Eu também tenho trechos gravados sobre desse livro. O Diário de Bitita, ele é muito emocionante, porque ali ele mostra... Quem é negro não se Ali ele mostra toda a crueldade do racismo e o que essa mulher sofreu. E não só isso, ele mostra também a determinação dela e como ela acreditava que ela ia ser uma escritora. E ela vai para São Paulo, né? Ela tem uma cena que ela está passando tanta dificuldade, e aí ela é acolhida, se não me engano, num convento, né, para trabalhar, e ali ela tem comida, e de repente ela fala, não quero ficar aqui, porque eu quero ir para São Paulo, e ela abre mão, e a gente fala, caramba, mas, poxa, ela vai passar toda aquela fome de novo. Então, é incrível o Diário de Bitita, é emocionante. Agora, eu não sei se você sabe que a primeira versão, né, a primeira edição do Diário de Bitita foi publicada por uma editora francesa, né? Você sabe disso. E por isso eles corrigiram toda a ortografia, não tem nada errado, porque um ano antes dela morrer, ela já no anonimato, pobre pra caramba, chega esse pessoal dessa editora na França e compra os manuscritos, né, e vão entrevistá-la, e ela apresenta os manuscritos do Diário de Bitita, eles compram. No ano seguinte ela morre, aí acho que 2 ou 3 anos depois eles publicam o Diário de Bitita. Perfeito, mas assim, o conteúdo está ali, sabe? Sim. Incrível. E, que fique claro para você que nos assiste e que ainda não conhece, por favor, compre e leia o Quarto de Despejo, Diário de Bitita, de Carolina de Jesus. Mas também, para que você saiba que era uma catadora de lixo, que pegava pedaços de papel que ela achava no lixo, com tocos de lápis que ela achava no lixo, e escrevia no barraco à noite, a hora que desce, né? Ela escrevia as histórias dela. Então, são são carregados de vida. A vida. Né? São as escrevivências, né? Segundo esse termo tão maravilhoso que a Conceição Evaristo cunhou, né? A Carolina foi a nossa primeira autora negra a escrever as suas escrevivências, né? Porque ali é um relato de vida. E agora, só mais uma dica, esse livro eu não sei se você conhece, não chega a ser um livro, porque ela tem muitos contos, né? Tem um conto dela chamado Favela, que esse é incrível. Favela, ele está dentro de um livro que uma das pesquisadoras dela publicou, a Rafaela Fernandes. Então, tem vários contos de Carolina. E tem esse conto Favela, que é ela contando como ela construiu o barraco dela no Canindé. É emocionante. E aí ela conta o seguinte, né? Você é de São Paulo, você sabe.
A favela do Canindé ficava ali, né, na beira do Tietê, onde hoje é o terminal rodoviário. E quando ela constrói o primeiro barraco dela, no Canindé, estavam construindo a Igreja Nossa Senhora do Brasil, lá nos Jardins. Então, ela caminhava, ela dava 3 viagens ali, do terminal rodoviário Tietê, onde era a favela, até o centro dos Jardins, carregando as madeiras, a pé, com a madeira na cabeça, o tanto que ela conseguia carregar, ela dava 3 viagens por dia. Agora, você imagina a distância que essa mulher caminhava, carregando madeira. Isso está no Conto Favela. O primeiro barraco que ela constrói tinha 1,5 metro por 1,5 metro. Era um caixote, né? Então, assim, é isso. Carolina Maria de Jesus é isso. É vida, né? É isso, e nós vamos, é maravilhosa, é isso, e nós vamos ver agora um trechinho de Cida Moreno interpretando Carolina de Jesus na peça Eu Amarelo. E depois, na sequência, a Cida vai falar um pouquinho da peça para a gente. Quem sabe, né? Nessa região que a gente vive aqui, do Vale do Paraíba, a Cida não vem se apresentar para a gente, né? Vamos torcendo aí, gente. E é muito fácil, porque é só eu. É um monólogo. É um monólogo. Ô, Cida, por favor, enquanto eu abro a tela, fale para nós quem dirigiu e quem escreveu a peça. A atuação. Então, deixa eu tentar falar rapidamente, que o tempo é pouco, né? Na verdade, eu sempre falo isso, porque Carolina, ela me escolheu ancestralmente para dar vida, corpo e alma à sua pessoa. Eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer Carolina. Nunca tinha passado pela minha cabeça, não tinha o menor desejo, né? Eu tenho a madrinha do meu filho que mora em São Paulo, ela se parece fisicamente muito com Carolina, é uma grande atriz, e ela já fazia Carolina, tinha toda uma pesquisa, então para mim estava muito bem empregado, né? Então eu não ansiava por esse lugar. Mas eis que em 2018 eu recebo um telefonema inusitado no meu local de trabalho de um produtor que eu nunca tinha ouvido falar, me convidando para ser protagonista de Eu Amarelo, que ia estrear daí a 1 mês e meio. Já tinha patrocínio, já tinha teatro, já tinha direção, já tinha tudo. Só faltava a atriz. 5 atrizes já tinham passado pelo papel e nenhuma delas pôde ficar. Inclusive Zezé Mota, Isabel Filardes, mas as duas tiveram que declinar do convite por causa de outros compromissos. E ele já no desespero, porque estava chegando o dia de estrear e ele não encontrava a atriz, ele liga para um colega nosso, né, uma pessoa bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro, e pede para essa pessoa mandar uma lista de atrizes, né, para ele ver, testar quem poderia fazer Carolina. E essa pessoa fala, eu vou te mandar uma atriz, Cida Moreno. E aí ele faz contato comigo, me chama para ir lá fazer a leitura. Eu, na hora, não entendi muito bem o telefonema, sabe? E não sabia. Eu falei, mas você quer o quê de mim? Ele falou, não, estou te convidando para ser a protagonista, né? Um monólogo. Eu falei, tá bom. Aí, tudo meio assim, sem dar muita importância. E ele me mandou o texto pela internet, eu achei o texto imenso. Falei, nossa, não vou decorar isso nunca, 20 páginas, né? Mas, bom, fui para a leitura. Cheguei lá na leitura, estava o diretor, que é o Isaac Bernard, um grande ator e diretor aqui do Rio de Janeiro, pesquisador dos griots africanos, tem um livro publicado sobre o maior griot africano, que foi o Sotigui Kouyaté. Por isso ele foi escolhido para dirigir esse trabalho, né, porque nada mais é que uma contação de história negra. E eu fui, então, para a leitura, e eles lá tensos, porque eles pensaram assim, cara, se não for ela, vai complicar mais ainda, porque nós temos menos tempo. Segundo eles, quando eu comecei a fazer a leitura, que eles ouviram a minha voz, um olhou para o outro e deu um sorriso e respirou. Porque, segundo eles, eu trazia na voz uma coisa de uma aspereza, sabe? De uma identidade com Carolina, que eles falaram, achamos a atriz, né? Achamos a atriz. Então, agora nós vamos ver um trecho dessa cena maravilhosa. Você vai falando, vai dando mais vontade ainda da gente de assistir. Sim. Vamos ver um trechinho. A adaptação, e depois a gente segue. Tá.
A gente segue o comentário logo em seguida. Para só um pouquinho. Zero minuto, 0 segundo. Antigamente, era macarronada o prato mais caro. Hoje, é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. A sopa no lado dos fidalgos. Até vocês, feijão com arroz, nos abandona. Vocês, que eram amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Até o feijão nos esqueceu? Não nos esqueceu, foi o fubá. Sim, olha, esse foi um pequeno trecho, não deu nem para a gente sentir o gostinho. Eu vou colocar um maior aqui, tá? Para a gente assistir. Então, por favor, repita o nome de quem escreveu e de quem dirigiu. Então, o dramaturgo que fez a dramaturgia, né, que fez a seleção dos textos de Carolina, e também o produtor, é o Elisandro de Aquino. Elisandro de Aquino é um produtor cultural e professor de letras. E por que ele quis que ele se comprometeu em trazer Carolina para o teatro? Porque, segundo ele, em todos os anos que ele deu aula de literatura, ele nunca tinha ouvido falar em Carolina. E ele é um afrodescendente. Então, ele se sentiu muito culpado, né, por ele não conhecer Carolina, e prometeu para ela que ele ia trazer ela para o teatro. Fui na casa da dona Nenê. Estava na cozinha. Espetáculo maravilhoso. Ela ia fazer frango, carne, macarronada. Ia ralar meio queijo para pôr na macarronada. E eu ganhei frango com boleta. Já fazia uns 10 anos que eu não sabia o que era isso. A casa da dona Nenê, o cheiro da comida, tão maravilhoso. As lágrimas emanavam-se dos meus olhos. Eu fiquei com a dó dos meus filhos e segui pensando na desventura das crianças, que desde cedo lamentam sua condição no mundo. Dizem que a princesa Marta da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. Nesse mundo chorado. Vejo esses vídeos. Que linda, parabéns! Que lindo, dá vontade, gente. Quando eu vejo esses vídeos, isso aí foi. A gente estreou em 2018, né? 3 anos se passaram, a peça hoje ela está muito madura, sabe? Ela está com um entendimento, está muito forte, muito emocionante. Essa temporada que a gente acabou de fazer agora, eu recebi depoimentos incríveis, sabe? Está tudo lá no meu Instagram, quem quiser conferir. Não acreditem em mim, confiram lá na nossa página, Eu Amarelo, no Instagram, que vocês vão entender o que eu estou falando. O espetáculo é muito emocionante, né? E o artista, o ator, ele precisa desse tempo de amadurecimento, né? Então, a gente estreou aqui no Rio em 2018, 2019 nós fizemos São Paulo, Sesc Ipiranga, a Vera Eunice foi nos assistir, levando todos os seus familiares, filhos, netos, foi lindo. Nesse dia foram 16 pessoas da família da Carolina,
Imagina a minha emoção, né? Emocionante, Nossa. gente, que emocionante. Então, E aí, agora a gente acabou de fazer essa temporada relâmpago aqui no Rio, que durou só 2 semanas, foram 10 espetáculos, mas nós estamos de novo na praça, assim, querendo levar um espetáculo para cada vez um número maior de pessoas nesse Brasil que não conhece Carolina. Sabe, por exemplo, eu trabalho em escola pública. Tem que conhecer Carolina de Jesus. Eu trabalho em escola pública, Carolina não está nos currículos, não está na grade, não entendo. Escola pública que a maioria dos alunos são negros, sabe? Periféricos, por que não estudar Carolina? Então, assim, o teatro... Cida, vou te contar uma experiência. Aqui na minha cidade, eu fui contemplada, uma das contempladas, o meu projeto chama-se Voz e Vez, e eu fui contemplada na Lei Aldir Blanc. E na Lei Aldir Blanc, eu dei oficinas para adolescentes de escola pública, e eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar de Carolina de Jesus. Não conheço. Eles ficaram extremamente emocionados, e teve alguns, assim, quase choraram mesmo, chegaram a chorar quando eu contei. Eles falaram, mas catadora de papel, tia? Ela vivia na favela, tia. E ela escreveu um livro. Sim. Gente, sabe, é muito maravilhosa a história dessa mulher, né? E tem muitos vídeos na internet e tudo mais. Agora, o que me admira... Desculpa, justamente por causa do nosso tempo. Gente, vocês estão vendo a riqueza toda da Cida Moreno, né? Nos trazendo Carolina, contando a vida da atriz Cida Moreno também. Você pensa que ela parou? Não, ela já tem outros projetos aí. E hoje mesmo eu fiz essa semana, esses dias, por causa da Semana da Consciência Negra, eu estou fazendo pesquisas, né? Continuo a minha pesquisa sobre líderes negras, e então eu descobri me ajuda, Luísa Maim. E eu li... Mãe do Luiz Gama. Luiz Gama, que foi um dos abolicionistas. Então, eu fazendo pesquisa sobre elas, qual é a minha surpresa? Que eu chego hoje para entrevistar a Cida. Luísa Maim foi uma nascida na África, trazida para o Brasil como escrava no século XIX, foi uma quituteira lá em Salvador, e ela usava, só que ela tinha uma diferença, ela sabia ler e escrever. Então, ela usava do ofício dela de vender os quitutes, ela colocava bilhetes nos quitutes, e o ponto dela, né, ela contribuía para divulgar como um lugar de comunicação, de troca entre os escravos e os revolucionários, né, os que não queriam mais a escravidão. E ela foi um elemento muito importante na revolta dos malês. Dos malês, ela foi uma heroína, né? Ela era muçulmana, né? Uhum. Na verdade, ela era muçulmana e sabia ler e escrever em árabe, e ela foi envolvida nessa grande revolta, que foi a Revolta dos Malês em 1835, né? E a história da Luísa... E conta para nós como que você chegou e o que você vai fazer com a Luísa Maim. Então, na verdade, Luísa Maim é mais uma das nossas que o Brasil não conhece, que o povo negro não conhece, que eu não conhecia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Luísa Maim em 2006, quando eu participei de uma série chamada Heróis de Todo Mundo, e eu interpretei a Luísa Maim. Né? Esse vídeo encontra-se no YouTube. Se você colocar no YouTube lá, Luísa Maim, Heróis de Todo Mundo, vai aparecer a minha figura interpretando a Luísa Maim. Eu fiquei muito impressionada com a história dessa mulher, né? Uma quituteira revolucionária que aproveitava o seu ofício para articular, né, junto com os guerreiros, né, junto com os negros, com os muçulmanos, essa que foi a maior revolta dos negros da Bahia, né? E mãe do Luiz Gama, né, que foi um grande abolicionista, jornalista, advogado, que libertou para mais de 500 escravos, né? O Luiz Gama, quando ele morre
e ele morre um pouco antes da abolição da escravatura, mas ele era um nobre em São Paulo, reconhecido pela alta nata da sociedade. No enterro dele em São Paulo tem cerca de 3.000 pessoas. Ele foi enterrado no cemitério ali da Consolação. Então, o Luiz Gama é filho da Maim. A única coisa que atesta a veracidade e a existência da Luísa Maim é o seu filho Luiz Gama, porque ele escreveu uma carta para um amigo dele, né, um escritor, falando da mãe dele. Porque, fora isso, todo esse histórico em volta dela, não existem registros que comprovem realmente se ela foi a heroína da Guerra dos Malês. Isso tudo foram fatos que a própria comunidade negra criou, né, a partir de pesquisas, a partir do imaginário, e fez da Luísa Maim um modelo de guerreira feminina, assim como tem o Zumbi. Os movimentos negros criaram também e deram vida e corporificaram a figura da Luísa Maim, né? Muitos historiadores negam a existência dessa mulher, negam que ela tenha participado da Revolta dos Malês, mas o seu filho, Luiz Gama, deixa essa carta, falando que a mãe dele era envolvida em muitas dessas revoluções, né? Que ela vê que era uma negra mina, que aí ele descreve a figura da mãe. Só que qual que é o fato marcante, né? E esse foi meu ponto de partida para montar o espetáculo Luísa Maim. Ele foi vendido pelo pai. A Luísa Maim já era uma escrava forra, livre, né, que se envolve com um branco português, onde gera, então, o Luiz Gama. Num determinado momento da vida deles, né, ela se aparta desse filho e o pai vende o menino como escravo aos 10 anos de idade. E ele nunca mais vai encontrar essa mãe, e essa mãe nunca vai encontrar o seu filho. Então, eu pego esse gancho, né, desse movimento cíclico, né, que nos persegue desde a travessia do Atlântico, ou seja, a separação dos filhos das mães negras, ou mortos, ou assassinados, ou arrancados, e coloco no espetáculo a Luísa Maim como uma ancestral que vem amparar essas mulheres negras que hoje estão perdendo seus filhos para a necropolítica nas grandes cidades. Né? Todos os dias, infelizmente, a gente tem caso aí de polícia que entrou na favela, que matou, que atirou de bala perdida, e o sofrimento dessas mães fica na estatística. Né? Então, o meu espetáculo, ele traz a Luísa Maim como se fosse uma entidade que, no auge do desespero dessas mães, lhe acolhe, porque ela também viveu essa dor de ter o seu filho separado de si. Então, também pela Lei Aldir Blanc, eu consegui. Então, assim, foi um sonho que eu cultivei desde 2006, que era montar um espetáculo e trazer a Luísa Maim para a cena. Graças ao Aldir Blanc, né, esse grande artista que inspirou essa lei para favorecer os artistas, eu ganhei também esse edital ano passado. Meu projeto fez 100 pontos, e com o dinheiro eu consegui montar esse espetáculo. Então, desafiamos pandemia, ensaiamos presencialmente, fizemos uma temporada de 3 meses presencial no coração do Leblon do Rio de Janeiro, um espetáculo com 4 atrizes negras, com uma percussionista negra, com uma temática toda negra no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. E agora o espetáculo, deixa eu só terminar essa fala, que eu sei que já estendeu, mas o Luísa Maim, nesse momento, ele está na plataforma online, que as pessoas podem assistir em qualquer hora, em qualquer dia, que é uma plataforma tipo Netflix. A pessoa acessa e ela tem 48 horas para assistir o espetáculo. Não se perde nada, a qualidade é excelente. Com esse mesmo vídeo, nós ganhamos 2 festivais de teatro, e ele agora está disponibilizado no site da FUNARGE, que eu vou deixar na página da Mara Selle, tá? Para que vocês, se quiserem assistir o espetáculo, é só entrar lá no site, compra o ingresso, que é o preço, se não me engano, R$20 o preço mínimo, e você assiste da sua casa,
para conhecer esse espetáculo, que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode ter acesso, até a gente voltar para a cena, né? Porque para voltar para a cena a gente também depende de ganhar Falta outros pouco. resultados. Falta pouco para voltar para a cena, né? Só Sim, os teatros estão reabrindo, estão então, por reabrindo. favor. Então, por favor. Né? Olha que lindo. Então, você que está aí nos assistindo, você entendeu agora a importância do teatro negro no Brasil? Você É, entendeu como que é importante? Porque, sim, existem muitos textos teatrais magníficos e maravilhosos, escritos por brancos, retratando a realidade da vida dos brancos. Então, agora não, há muito no Brasil já se luta e já os autores, os atores, os diretores, os escritores, os ativistas estão aí para que haja resgate de identidade, resgate histórico, reparação histórica. Os negros estão, sim, finalmente nas faculdades. Que eu, na minha época, eu era minoria, eu ainda sou minoria nos cursos de teatro que eu faço, por exemplo, sim. numa escola de São Paulo, eu sou a única negra na sala. Então, e eu já tenho uma certa idade, então que a juventude que aí está, a juventude dos nossos filhos, né, Cida? A juventude que ainda está chegando, essas crianças que estão aí, negras, que elas tenham as mesmas oportunidades, é só isso. Que elas reconheçam quais foram os seus heróis, os verdadeiros heróis. Os heróis não só foram para os negros, foi para a luta de uma sociedade, né, por igualdade. Então, hoje eu apresento para vocês Cida Moreno, que deu esse banho aqui de Não, aula eu para a queria gente. falar Que uma coisa. delícia! Não, sim, Eu você queria vai falar. dizer, eu não vou deixar você ir embora ainda. Calma aí, eu só estou fazendo um arremate aqui. Sim, Mas eu penso assim, uma fala muito comum de mulheres negras mais velhas, antigas, olha, o negro tem que fazer 2 vezes melhor para que ele seja um pouquinho notado. Então, eu acho que não, né? Hoje em dia, a gente tem que fazer igual, né? A oportunidade tem que ser para todos. Não pode haver desigualdade social. O protagonismo não pode ser só branco. Nas programações, nos textos, tem que haver pluralidade de etnias. Todos devem se sentir representados, independente de cor, de raça, né? Então, Cida, você hoje, né, nos brindou. Eu estou muito feliz de estar comemorando a semana culminando essa semana de da consciência negra consciência. com você. Muito obrigada. Eu estou assim emocionada mesmo, É, tá? eu que Estar agradeço. falando com você. É muito importante a gente falar, né, sobre esse tema, porque ele não se esgota. E o que eu queria só pontuar é que o povo negro ele quer se ver representado. Sim, Sabe, a gente precisa dessa referência. Então, faz toda a diferença você ir num teatro onde você vai ter atores negros falando uma história que você se identifica, né? E sem contar também que, além de contar as nossas histórias, a gente também pode pegar clássicos, né? E fazer e interpretar esses clássicos. Por que a gente não pode fazer Romeu e Julieta, sabe, com atores negros? Por que não pode trazer esse conflito para as comunidades? O conflito que existe no Romeu e Julieta, das famílias rivais, trazer para uma comunidade só com negros. E está encenando um Shakespeare. E só nós podemos fazer isso, porque um diretor branco, uma companhia branca, ela não vai ousar. opa, aguardem só um pouquinho. A Cida, eu acredito que ela tenha caído. A internet dela caiu. Sim, Cida, você tem razão. Eu aguardo para ver se a Cida volta aqui, né, com a gente nesse momento. E ela ainda não retornou. Mas para vocês que estão aqui conosco, eu quero deixar algumas recomendações. Olha só, heroínas negras brasileiras, eu já mostrei no início, mostro agora. Jari de Arraes.
Aqui tem a literatura em cordel das principais heroínas brasileiras. Muito bacana esse livro. Eu não sei qual é a editora. Editora Seguinte. Muito bacana, eu recomendo. Você vai ver, você vai saber sobre Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Luísa Maim, que a nossa querida Cida Moreno estava falando sobre ela, Mariana Crioula, Tia Ciata e muitas outras, Maria Firmina dos Reis e muitas outras. Então, uma boa dica de leitura para quem está querendo saber mais sobre a literatura negra brasileira e querendo saber mais sobre os estudos de romances de autoras negras brasileiras, leiam Silêncios Prescritos, de Fernanda Miranda. Fernanda é uma estudiosa maravilhosa, eu recomendo a todos esse livro. Também, olha, vou dar só umas dicas, hein? Sobre olha só, Maria Firmina dos Reis, Ruth Guimarães, quem mais está aqui? Carolina Maria de Jesus, Anajá Caetano, Aline França, Marilene Felinto, Conceição Evaristo, claro, Conceição Evaristo. Então, outra dica para quem quer saber mais sobre a literatura negra brasileira, sobre autoras, por favor, leiam Silêncios Prescritos, maravilhosos. Eu tenho muitos livros aqui, claro, né? Não poderia faltar. Ó, muito bom para você se inteirar, de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Ou então, Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. Ok? Olha, quanta literatura boa para a gente, ó. Viu só? Ó, eu estou aguardando para ver se a nossa querida convidada volta, mas eu acho que realmente caiu a internet dela. Então, gente, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Que o Brasil, que a Semana de Consciência Negra não seja apenas uma semana, seja o ano todo. Ah, a Cida voltou! Você Cida, que consegue editar? bom! Olha só, não, eu fiquei aqui, enquanto você caiu, eu fiquei apresentando os livros que eu tenho, Cida. Olha, que Ah, maravilha! Né? olha, Sobre o pessoal, ó, Silêncios sim. Prescritos, de Fernanda Miranda, maravilhosa, Menino, estudiosa. o celular esquentou, cara. Por causa do tempo ligado. Então, É, agora, Cida, nós estamos terminando o nosso programa. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigada. você consegue editar? Sim, eu vou editar. Não, essa parte já está, mas Já está enquanto você resolvido. saiu, eu avisei ao público, nós estamos ao vivo ainda, então eu Aham. avisei ao público e apresentei os livros. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa para você, porque ontem eu assisti uma entrevista da Rachel Maia. Eu não conhecia a Rachel Maia, eu fiquei encantada com ela. Ela deu uma entrevista para Miriam Leitão e ela disse uma coisa muito linda que eu copiei para dizer aqui para vocês. Olha, ela disse assim: o racismo estrutural te obriga a ter um sonho mais modesto. Porque geralmente, né, gente, o negro, tipo assim, chegou até aí, ó, até aí tá bom, precisa ir mais não, né? Para a função que você veio ao mundo, que é assim que muitas pessoas pensam, tá bom demais, já fez o ginásio, tá bom, não precisa estudar mais não. Já fez o colegial, ixi, não liga, não precisa estudar mais não. Aí olha o que a Rachel Maia diz. O racismo estrutural te obriga a ter um sonho mais modesto. Qual é o seu sonho? Não seja modesto. Não seja contido. Planeje. Faça adequações. E eu, Mara, digo, corra atrás, meu caro. Se você é negro, corra 2 vezes atrás, mas corra. Não aceite a posição inferior que a sociedade coloca para você.
Se você ama estudar, estude. Se você ama interpretar, a profissão que você quiser ter, seja o que você quiser ser. Estude, meu caro. Os estudos estão, as cotas estão aí, né? E vamos sim a uma reparação do mundo para com o povo negro. O mundo todo, tudo que foi tirado da África, por todos os países europeus que foram até lá, tiraram todas as riquezas e levaram para si, não houve reparação monetária disso. Então, que haja reparação de conhecimento. As cotas são necessárias, sim. Então, estudem, sigam adiante, evoluam e vamos fazer teatro, né, Cida? Vamos levar cultura para esse povo. Que haja reparação do conhecimento. Bom, eu espero que aquela primeira pergunta que você me fez lá atrás, né, por que é importante o teatro negro, que tenha ficado claro, né? Que tenha ficado claro para os nossos ouvintes, por que nós precisamos de estar nesse lugar. A arte, ela é uma ferramenta de abrangência e de comunicação inigualável, né? Então, nós temos que nos apropriar dessa arte para fazer dela ponte para levar as nossas histórias, para ocupar espaço, para termos empoderamento, protagonismo, visibilidade e tudo aquilo que a gente tem direito, né? Conhecimento, porque nós ainda somos muito poucos, né? Nós ainda temos muito poucos Lázaros e Thaíses, né? A gente conta nos dedos os negros que são protagonistas dos horários nobres da televisão e do cinema. Diante de uma população de mais de 50%, a gente não pode, tem Lázaro e Thaís e resolver a problemática, não. Tem muita gente que precisa desse espaço, sabe, de estar nas estruturas de poder, né? Que é uma coisa que eu sempre levo essa questão para os meus alunos. A gente consegue imaginar, eu levo essa pergunta para eles, vocês conseguem imaginar um negro dono de uma frota de avião? Dono de uma rede de supermercados? Sim. Dono de um banco? Sim. Não. Eu quero ver. Não, mas a gente não vê. A gente não vê isso. Mas assim, é inimaginável. É inimaginável, é um lugar tão distante do nosso povo que nem se pensa, nem se cogita essa possibilidade. Um negro ser dono da TAM, por exemplo, né? E a gente não está no alto poder de decisão desse país, nós não estamos no Congresso Nacional, nós não estamos nem na Lava Jato, né? Enfim, é muita coisa que tem que mudar, né? E por isso o teatro é mais uma dessas ferramentas que a gente tem sim que abraçar, continuar fortalecendo a nossa formação de plateia, contando nossas histórias e outras histórias que o povo negro queira e possa se ver representado. Que lindo, Cida. Muito obrigada. Eu estou emocionada aqui de te ouvir. Muito obrigada. Está convocada, a assistir Luísa Maim, depois você vai me chamar lá no... Claro que eu vou assistir, eu quero divulgar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Por várias vezes eu já quis... não vou mais fazer o programa, mas eu continuo com o programa mais ainda, porque eu quero mais ser uma divulgadora de arte nas redes sociais. E da arte negra, muito mais. E dos profissionais negros. Eu trago gente de todas as cores, claro. Mas quando eu vejo... gente, ter uma mulher dessa aqui é de uma riqueza. Muito obrigada, Cida. Eu quero ter mais contato com você. Eu também gosto muito de fazer monólogos. Eu faço questão que você assista os meus também. E quem sabe, né? Vamos trocar figurinha, vamos unir forças. Sim. Gente, e que vivam os nossos antepassados, esse povo bacana que veio antes da gente e lutou muito mais, né? E olha, até com a própria vida. Então, olha, gente, muito obrigada, Cida, por essa oportunidade. Posso falar das minhas redes sociais? Por favor, fale das suas redes. No Instagram, Eu Amarelo, luisamaim.espetáculo, Luísa com Z, Maim, MAHIN, luisamaim.espetáculo.
e Moreno_Cida com Y, tá? E a gente se conecta lá. Aí vocês vão ver muito vídeo, tudo, né? Toda a minha vida tá lá. E depois assistir a Cida ao vivo também, né? Vamos lá. Gente, um Tá, abraço. quero ir na sua cidade. Obrigado, muito Isso obrigada pela mesmo. oportunidade, Mara. Muito também, obrigada, só muita gratidão, tá? Muito Beijo para obrigada. você. Viva Beijo. Zumbi, salve Zumbi. Viva Zumbi! Viva Zumbi! Tchau. Tem uma frase de um poema que diz assim: eu só quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar. Quando Sim, o zumbi é uma música. chegar, eu só quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar. Tchau, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Adorei te conhecer. Boa noite, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada, TV Cicemug. Obrigada aos meus parceiros de trabalho, Edinho, Bruno. Obrigada, minha família. Obrigada, Guto, meu querido e amado marido. Obrigada, meus filhos. Obrigada, meu público. Obrigada a todos os nossos... Como que fala o povo que veio antes da gente? Os nossos antepassados. Obrigada, minha mãe, meu pai, meus avós, meu povo negro lindo desse Brasil. Todo mundo merece respeito. Boa semana.